Amém. Graças a Deus. Hermanos, el ajedrez é um deporte muito interessante. Há gente que vai chamar el ajedrez de deporte, aunque a gente está já sentada, haciendo toda a estratégia en esta classe de juego. É um juego interessante porque é um juego de estratégia e é um juego donde tu vas a vencer el juego, el partido, com cautela, com prudência. Há que ter silêncio em uma partida de ajedrez. Bom, vas a ver uma hinchada animada no partido de ajedrez. É um jogo de veras monótono de assistir, porque tu vas a mirar o ajedrez achar, os jogadores estão de uma maneira monótona jogando o ajedrez, pero lo hacen com cautela, com atenção, com calma. Cada movimento tem que ser pensado. Não se pode ter prisa, nem se pode acelerar um processo. Vou ter que pensar antes de tomar uma decisão no jogo, no ajedrez, já mirando, antevendo, mirando adelante lo que vai sair mais adelante. Me encanta. Eu não sou um expert, mas le ensinei a mis hijos desde temprano a jogar ajedrez porque iba a ser bueno para ellos, para a inteligência de ambos. E é um bom instrumento para aprendermos a ter cautela e lidiarmos com nossas ansiedades. É como em la vida. Vós não podes jogar ou dar um movimento com prisa. Há que ter cautela. Há decisões que tomamos que vão impactar a vida de outras pessoas. Há decisões que tomamos em la juventude que impactam toda nossa vida adelante também. Ou seja, para cada movimento, como o ajedrez, há que ter prudência, cautela, calma, antes de executar cada movimento. Tal qual nossa vida, tal qual Abraão. Abraão não supo dar um bom movimento acá, não supo caminhar bem e se apressurou. E hemos visto já em Provérbios hoje que quando nos apressuramos, pecamos. Quantas vezes, por tema de nossa prisa, pecamos em contra nosso Senhor. A ver o pecado de Abraão acá na Bíblia, hermanos, que se apressurou por tema de seu pecado, que se apressurou e pecou por tema de sua prisa. E no capítulo anterior, já visto comigo domingo passado, que o Senhor lhe apareceu a Abraão e lhe hizo promessas. Abraão já era anciano. Abraão já tinha mais de 75 anos quando saiu de Ur e vino para uma nova missão da parte de Deus em la tierra de Canaã. A Bíblia nos diz que o Senhor lhe disse a Abraão: vos vas a ser padre de uma grande nação. E vai engendrar um hijo a Abraão através de Sara, sua mulher, e Sara já era anciana. Já havia passado de los tempos de poder generar um hijo. E además, em la época que poderia engendrar um hijo, Sarai, disse acá em la Bíblia, era estéril. Pero aunque os prognósticos todos fossem contrários, era anciana, era estéril, já não tinha mais idade para generar hijos, tampouco Abraão. O Senhor lhe havia hecho uma promessa. Quando o Senhor nos hace uma promessa, hermanos, o que nós temos que aprender é que não podemos dar um movimento apressurado. Há que saber esperar. Quando nos concede, quando nos dá, quando nos promete algo nosso Senhor. O que temos que fazer é cautela, prudência. Há que saber esperar o cumprimento das promessas de nosso Senhor. Mas como eu te dije domingo passado,
Como é complicado esperar em Deus. Nós somos apresurados, nós somos afanados, turbados em nosso coração. Queremos solucionar as coisas rapidamente, com prisa, ao invés de esperarmos a promessa de nosso Senhor. A espera é com confiança. Pastor lo dijo muy bien hoy sobre la idea de confianza en Dios. Para nosotros que hablamos español o portugués y entendemos el latín, entendemos que confianza, con fiduciarium, del latín, vas a tener fe, fianza, fideo en algo. Y en eso, hermanos, nosotros tenemos que aprender a esperar. Esperamos confiantes en Dios, que ha hecho la promesa. Abraão, lastimosamente, não supo esperar, diz acá o texto bíblico. O texto do versículo de número 1, mira em tu Bíblia. Sarai, a mulher de Abraão, não lhe dava hijos, e ella tinha uma serva egípcia que se chamava Agar. Para que tu compreendas as relações de trabalho em la época. Pastor, haviam escravos em la época, em la Bíblia hace como se fuera normal. Hermanos, haviam escravos em la época. Não havia uma classe de trabalho remunerado em la época. Não havia uma moneda, um banco, nesta época acá muito pouco. Havia el ouro, é verdade. Havia la plata, é verdade, que tinha um valor, um lastro. Mas não havia uma moneda como nós temos hoje. Como eram as relações laborais? Tu te quedavas em um clã, em uma casa, em um clã, achá tu trabalhavas em câmbio de roupa, de comida e de seguridade. Era distinto da classe de escravos que tu vimos em Brasil, que houve em Cuba, e houve acá em Uruguai, escravos também, irmãos. E que houve acá em Uruguai também. Esta classe de escravos não era a mesma de acá, em que a gente era golpeada, em que a gente sofria tanto, não era a mesma coisa. Era um tipo de relação de trabalho. Acá era uma egípcia, jovem, seguro abandonada, não lo sei, entregada acá a Abraão e a Sarai, e que se quedou como dama de companhia, e que se quedou como auxiliar, como ajudante de Agar. Era egípcia, uma serva de Agar. E o que se diz aqui na Bíblia é que, a la mesma hora, quando já não sabia mais o que fazer, não lograva esperar em Deus, digo entonces Sarai a Abraão: mira que eu sou estéril, me hizo Jeová estéril. Eu não vou dar-te um hijo. Pero o Senhor não havia dicho a Abraão: vas a ter um hijo com Sara, tu mulher, com Sarai, tu mulher. Vas a ser o padre de uma grande nação. O Senhor já lhe havia dicho a Abraão. Todavia, Sarai lhe dijo a Abraão: seguro que isso não vai passar. Eu não vou generar um hijo. Quizá acá mi sierva, podes ter hijos com ella. Era uma costumbre de la época. Lastimosamente, hermanos, o pueblo de Israel empezó a se corromper desde a época de Abraão com a costumbre de la época. Se tu mulher não engendrava um hijo, vos poderias ter um hijo com a outra mulher, casando-se com uma, com duas, com três, ou tenias uma esposa oficial e as concubinas. Se vos vas a engendrar hijo com uma, engendrar hijo com a outra. Era a costumbre de la época. Hay gente que va a decir en los días de hoy, pero mira que la Biblia no tiene solo una clase una norma de familia. Hay otras clases de familia. Já escuché mucha gente contrária à fé cristiana. E esta ideia que nós temos de família com um homem e com uma mulher, hablando, há distintas classes de família, incluso em la Bíblia. Distintas composições de família, incluso em la Bíblia. É verdade, hermanos. Há distintas classes de família em la Bíblia. Não que seja uma norma. A Bíblia está fazendo uma descrição, uma narrativa da história humana. E na história humana há distintas classes de família. Um que se casa com duas irmãs, como ha sido Jacob. Um que se vai casar com duas irmãs, vão ter filhos com as servas de cada uma das irmãs. Ou seja, não que isto seja aceitável a los ojos de Deus. Por em contra.
La norma bíblica es de un hombre con una mujer. Esa es la norma bíblica. Un hombre con una mujer. Deja el hombre padre, su padre y su madre, se une a su mujer y los dos se quedan una sola carne. Es un hombre y una mujer. Jesucristo cuando nos dijo acerca de este versículo, o habló acerca del versículo, dijo, ¿no sabes que desde el principio el Señor ha creado hombre y mujer? Y solo, hermanos, no hay otras cosas distintas. Hombre y mujer. El matrimonio entre un hombre y una mujer. Incluso más adelante en la iglesia cristiana, para oficiales de la iglesia, el hombre casado con una sola mujer. Porque havia a poligamia na época. E era um homem casado com uma sola mulher. É a norma bíblica. Ou seja, lo que lhe agradava a nosso Senhor. Todavia, Sarai le propuso a Abraham uma costumbre que era contrário às orientações de nosso Deus desde o princípio. E le dijo, vení acá, podes acostar-te com mi sierva, e ella quizá nos vai dar um hijo, e vas a ter um hijo com ella. Hermanos, lo que me asusta em Abraham é que, versículo de número 2, Abraham atendió al ruego de Sarai. Era necessário ter confiança em Deus, hermanos. E Abraham não teve esta confiança em Deus. Deveria descansar en el Senhor. E não lo hizo. El Senhor le dijo, Sarai va a generar un hijo. Y Abraham, al invés de esperar en Dios, se apresuró y se fue a acostar con la sierva de su mujer. Pecamos, hermanos. Las debilidades del amigo de Dios. La primera, nos apresuramos mientras esperamos. É a primeira consequência de nossa debilidade. Nuestro pecado, hermanos, en esta apresurada debilidad del amigo de Dios, es que, al invés de esperarmos en nuestro Señor, nos apresuramos. ¿Cuál tendría que ser la palabra acá de Abraham a Sara? Esperame, yo no puedo hacerlo. Todavía atendió a Abraham el ruego de Sarai. Abraham es un hombre mayor, es verdad. Pero de repente su mujer le dijo, mira, acá hay una joven egipcia. As mulheres egípcias eram celebradas por sua beleza. Se tu miras aí esses afrescos antigos egípcios, todas tinham uma beleza distinta. Hoje é uma mescla. Antes não. O pueblo originário de Egipto era um pueblo mais morocho, pero distinto. E a beleza era celebrada, incluso no Império Romano, já muito mais adelante, da beleza das mulheres egípcias. Como Cleopatra, é verdade? Acá se disse que vino esta, jovem. E Abraão, sua mulher, disse, mira acá, tu te acuestas com ella. E Abraão, me vou então. Que bueníssimo. Me vou. Yo no, Cristina, yo no me mires así. Yo le iba a decir a Cristina a la misma hora. Te volviste louca, Cristina. ¿Qué historia es esta? Jamás, no. ¿Pero por qué? ¿Por tema de que yo no quiero desagradarle a Cristina tan solamente? No, porque yo no le quiero desagradar a Dios. Jamás. Acá, Abraham tendría que ser firme. Es no. Essa é a resposta correta para o pecado. Não. Todavia, hermanos, dijo a Bíblia que Abraão le atendió al ruego de Sarai, sua mulher, e se acostou com ella. Hermano, pecado. Não é que o Senhor trabalha com exceção acá, porque tem plano bajo uma exceção que é pecaminosa. Não, é pecado. Não era agradável aos olhos de nosso Senhor. E mira o versículo de número 3. Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, sua serva egípcia, al cabo de 10 anos que havia habitado Abraão na terra de Canaã, e la dio por mulher a Abraão, seu marido. Que loucura completa, hermanos.
hermanos. É uma loucura quando nós deixamos de observar os mandamentos de nosso Senhor. Pode ser que estemos em uma terra estrangeira, já havia 10 anos em esta terra. E 10 anos depois, Sarai estava se acostumbrando com a costumbre da época, adaptada à costumbre de los tiempos ou de la tierra. Já que eu não posso generar um hijo a mi marido se vai acostar com outra mulher. E le dijo, acostate acá com ella e ella vai ser tu mulher agora. O que ha sido en esto todo, hermanos, la prisa. Nos apressuramos, hermanos, em demasia. Não pensamos, não razonamos, não nos quedamos refletindo melhor as coisas, orando em especial. Tu vas a ver, desde que estudamos acerca de Davi, que os servos de Deus pecam quando não lhe perguntam a Deus o que eu devo fazer, Senhor. Acá em nenhum momento Abraão lhe perguntou, lhe consultou a Deus, tão solamente lhe obedeceu com prisa a sua mulher Sarai. Hay que aprender a ter cautela, prudência. Se nos apressuramos, pecamos, diz a Bíblia. Se hablamos muito, diz a Bíblia, pecamos também. Hay que aprender a falar menos, escuchar mais, ter cautela sem apressurar-nos. Nos quedamos débiles como amigos de Deus quando nos apressuramos. Pero há mais. Mira em sua Bíblia a continuação louca desta história, irmãos. E se chegou a Agar, ele se chegou a Agar, la qual concibió, e quando viu que havia concebido, mirava com desprezo a sua senhora. É claro, irmãos, que ella iba a conceber um hijo, engendrar um hijo. Abraão se acostou com ella. Era anciano, é verdade, pero animadamente, era uma jovem egípcia, se acostou uma, duas, muitas vezes com a jovem Agar, e Agar se quedou embarazada, em cita. Diz a Bíblia que depois que Agar se quedou embarazada em cita, Sarai se volvió com celos e começou a pelear com Agar e começou a pelear com Abraão também. Ou seja, a ideia inicial não havia sido de Sarai. Sarai tuvo a ideia inicial. Vos te vas a acostar acá com mi marido. Vete tranquilo que eu lhe apoio. Depois que a mulher se quedou embaraçada, Sarai se volvió louca de celos e começou a pelear com Abraão e pelear com Agar. Você pode entender ou compreender a cabeça de uma mulher nesta história, irmão? Que complicado. Não se pode compreender. Antes, vete com meu marido. Depois, difícil. Cristina, é complicado. Como você vai compreender isso acá? É verdade. Mira cá, que complicado. Bueníssimo ponto, Cristina. Quizá ele vai dizer que não. De hecho, ele tendría que dizer não, quizá era uma prova para Abraão, de acordo com a interpretação acá de Cristina, quizá uma mirada feminina ao texto bíblico. Pero mira que ele dijo, te vas, te acuestas. Quando a mulher se quedou embarazada, Agar le mirava de uma maneira distinta. Não sabemos se de hecho Agar le mirava a Sarai de uma maneira distinta, ou se Sarai, tomada de uma maneira natural por celos, começou a mirar-lhe a ella de uma maneira mala. Agora ela está embaraçada de meu marido. É natural. Mira quantos equívocos a partir de um primeiro pecado. O pecado tem consequências, irmãos. Nos apressuramos, pecamos. Segundo ponto, pecado é uma consequência de nossa prisa e quando nós pecamos, nosso pecado tem consequências. Consequências sobre nós e consequências sobre a vida das pessoas também. Diz acá a Bíblia que Abraão le respondeu a Sarai. Aqui, versículo 6. Tu sierva está em tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Se equivocou outra vez, Abraão. No segundo capítulo, Abraão tinha que dizer não.
Na segunda parte, Abraão dijo, haz con ella lo que queiras. Ou seja, tratando a jovem Agar como se fosse um objeto. Ora tu vas a acostar-te com ella. Ora me quedo com selos. Ora, haz lo que queiras com ella. Abraão se volvió louco. Tendría que esperar en Dios. Tendría que estar confiante en Dios. Y mira cómo la falta de confianza nos hace cometer loucuras. Quando somos confiantes, somos sóbrios. Quando somos confiantes, somos corretos. Quando somos confiantes, tomamos as melhores decisões porque la tomamos em acordo com as orientações de Deus. Todavia, quando nos falta confiança, como lhe faltava confiança acá em Abraão, Abraão pecou uma vez, Abraão pecou na outra vez, e Abraão se volvió absolutamente indiferente. Como se a muchacha fuera um objeto. Haz com ella lo que queiras. Não era para Abraão dizer-lhe, vos tenés que hacerle con ella em acordo com a misericórdia de Deus. Abraão já havia aprendido sobre misericórdia. O Senhor já se havia revelado a ele. Todavia estava tão apressurado. Todavia lhe faltava confiança a ponto de que se havia olvidado das orientações de nosso Senhor. E ao invés de dizer, ter que manejar com Agar com misericórdia, Sarai, ele dizia, hazlo lo que queiras com ella. Lo que se passou, hermanos, o pecado é assim, um pecado vai chamando outro pecado, e com o passar do tempo, para uma mulher embaraçada, Sara la afligia, passou a maltratar-la a Agar. Primeiro, le dio a Agar a seu marido. Quando ella se quedou embaraçada, começou a maltratar-la, e com a conveniência de Abraão, como se fuera todo muito natural. Saber lo que me encanta en las escrituras sagradas, hermanos, que la Biblia nunca esconde los pecados de sus héroes. Son personas que cometen equívocos como nosotros. Son personas que se equivocam como nosotros. Justo para que aprendamos como não nos equivocarmos hoje. E todo empezó com a falta de confiança de Abraão e a prisa de Abraão, ao invés de esperar a promessa de nosso Senhor, actuou com prisa, sem confiança em Deus. O que se passou? Agar se foi de la casa. Como que tú te vas a quedar em um lugar onde está sofrendo maltratos? Mira quanto lhe afligia a Sarai a Agar, e Agar se foi. Sabe lo mais lindo desta história, e o único lindo desta história, tão tenebrosa, é que, aunque com as debilidades de Abraão, o Senhor se foi com misericórdia para corrigir os equívocos e pecados de Sarai e Abraão. Abraão e Sarai haviam pecado por falta de confiança. Abraão e Sarai haviam pecado por assumirem as costumes da terra. Abraão e Sarai haviam pecado por sua prisa. E o Senhor começou a corrigir as consequências do pecado com misericórdia. Agar se foi. Agar se foi e se escapou. La gente não la encontrava mais. Todavia, lo que dice la palavra é que el ángel de nuestro Senhor la encontrou a Sarai. Nós tentamos quizá huir por tema de nuestro pecado, pero si estamos bajo la misericordia de nuestro Senhor, el Senhor sempre vai venir a nuestro encuentro. E acá el Senhor vino al encuentro de Sarai. E Sarai estava no deserto. E então, mira, Agar, é verdade. E le dijo, Agar, versículo 8, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y dónde vas? E ella respondeu, huyo de delante de Sarai, mi señora. El Senhor sabia o nome de Agar. Sarai e Abrão le tratavam a Agar como um objeto, como uma coisa qualquer. El ángel de Deus não. Ele sabia o nome de Agar. Agar era uma mulher sem nome. Pero acá
Lo que dice en la Biblia es que el ángel vino y le llamó por su propio nombre. Y dijo, sois vos, Agar. Enquanto tantas outras pessoas lhe haviam olvidado a Agar. Já não tinha família, sofria nas manos de Sarai, era tratada como um objeto nas manos de Abraão. O Senhor lhe tratou como uma persona, com uma mirada de misericórdia, chamando-la por su nome. E aún lhe dijo, vos estás embarazada, vos tendés que volver a la casa de su señora, someter-se a ella, no te preocupes. El Señor iba a estar con ella, también con Agar. Va a generar un hijo, engendrar y dar la luz a un hijo, y este hijo será grande, y será un hombre fiero. Así está en la Biblia en español. ¿Cuáles otros adjetivos están para eso, hermano? Fiero, feroz, bravo, ¿qué más? Valiente, fiero, dice acá en el texto bíblico, que él sería un hombre fiero. ¿Es así que está? Que Ismael sería llamado Ismael, conceberás, versículo 11, versículo 12, y él será hombre fiero, indómito. ¿Quién son los descendientes de Ismael? Los árabes. Los árabes son descendientes de Ismael. O sea, hasta hoy los árabes son indómitos, feroces. Abraham generó dos pueblos, los judíos y los ismaelitas o los árabes. Los árabes todos se dicen hasta hoy descendientes de Abraham. É muito provável que sim, irmãos. E quando tu miras a história de José, eram os ismaelitas, ou os descendentes de Ismael, quem levaram a José, vendido por seus irmãos, como escravo para o Egito. Já eram comerciantes. Ismael, que viveu hasta o ponto de sepultar a seu padre junto com Isaac, e eram dois irmãos. Ou seja, judíos e árabes são parientes de uma mesma raiz. E hasta hoy, este acá, hijo de Agar, está peleando com el hijo de Sarai. Mira lo que la prisa hace, hermano. Mira la consecuencia de la prisa. Por lo tanto, yo oro por los árabes. Los árabes eram cristianos antes de Mahoma. Gran parte de los árabes eram cristianos antes de Mahoma, hasta porque a fé cristiana é anterior à fé islâmica. Eram cristianos e há um grupo grande aún de árabes cristianos. Há igrejas de árabes cristianos em Brasil, em Buenos Aires hay, em Brasil hay, igrejas de árabes cristianos. E tu te vas em Israel, por lo menos 10% de los árabes que estão em la Palestina são cristianos, como nós outros. O sea, é um pueblo onde há necessidade de que mais missionários se vayam para predicar a palavra de nosso Senhor. Vinieron de la misma simiente que nós, de Abraão, para que eles puedan encontrar, não por la carne, sino de maneira espiritual, a graça de nosso Senhor, como semiente de Abraão. O sea, pensando entonces, hermano, que aún en esta situação toda, el Senhor le acorreu a Agar. Agar le havia sido desechada e el Senhor não la deixou sola, desamparada. El Senhor le acorreu a Agar, le socorrió a Agar, la llevou a Agar uma vez mais para dentro de la casa de Abraão e Sarai, e Agar allí tuvo uma revelação de Deus. Versículo de número 13. Entonces chamou el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tu eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Nadie le vía a Agar, nadie se importava com Agar. E ela dizia, há um Senhor que me vê. Pode ser que tu estejas desamparado ou desamparada. Quantas vezes nos sentimos assim, irmãos? Há dias que nos despertamos e pensamos, nadie se importa comigo.
Pero mira que há Deus que vê todas as coisas, que incluso se importou acá com Agar. E Agar, que era uma mulher desamparada, dijo: há Deus que se importa e que me vê, e que me nota, e que me mira. Para os outros, esta era a palavra em espanhol para isso. Invisible para os outros, para Deus não. Nuestras debilidades, hermanos, la apresurada debilidade de los amigos de Deus, nos apressuramos em nossa esperança, ao invés de esperarmos em Deus, nos apressuramos. Pecamos como consequência de nossa prisa, pero o mais lindo desta história, e a conclusão é esta: el Senhor corrige nossas debilidades. Agar volvió a la casa, dio la luz a um hijo, a Abraão, chamado Ismael, e que ha sido, em um princípio, uma bendição para eles. E tinha Abraão 86 anos. Lo que aplicamos como prático para nós, não te apresures. O Senhor te deu uma promessa, não te apresures. Esperar nomás. Calmate. Pode ser que tarde, hermanos. Pode ser que tarde 20 anos, 25 anos. Eu não lo sei, pero hay que esperar. Pode ser contra todos os prognósticos. Hay que esperar em Deus. Pecamos quando nos apressuramos por falta de confiança. E aunque pequemos por nossa prisa, o Senhor nos corrige. O Senhor corrige nossas debilidades. E aunque parezcamos invisíveis, desechados por la gente, o Senhor nos mira e nos vê. E nos chama por nosso nome, como lo hizo com Agar. Que aprendamos com as Escrituras Sagradas, irmãos. E se passemos por essa debilidade, que aprendamos que a prisa é inimiga de uma santificação em la presença de nosso Senhor. Que assim lo seja, em el nombre de Jesus. Amém?